Patrística, Padres Apostólicos, volume 1. 3. Disciplina comunitária. A. Subordinação mútua. Comparação militar. Irmãos, militemos com toda a nossa prontidão, sob as ordens irrepreensíveis dele. Consideremos os soldados que servem sob as ordens de nossos governantes. Com que disciplina, docilidade e submissão eles executam as funções que lhes são designadas. Nem todos são comandantes, nem chefes de 1000, nem chefes de 100, nem chefes de 50, e assim por diante. Cada um, porém, no seu próprio posto, executa aquilo que lhe é prescrito pelo rei e pelos governantes. O corpo e os membros. Os grandes não podem existir sem os pequenos, nem os pequenos sem os grandes. Em tudo há certa mistura e nisso há uma necessidade. Tomemos o nosso corpo. A cabeça não é nada sem os pés, nem os pés sem a cabeça. Os menores membros do nosso corpo são necessários e úteis ao corpo inteiro, mas todos convivem e têm subordinação mútua para a saúde do corpo inteiro. Conservemos, portanto, todo o nosso corpo em Cristo Jesus e cada um seja submisso a seu próximo, conforme o dom que lhe foi conferido. Os dons são para servir. O forte cuide do fraco, e o fraco respeite o forte. O rico socorra o pobre, e o pobre agradeça a Deus, porque ele deu alguém para suprir a sua indigência. Que o sábio mostre sua sabedoria não em palavras, mas em boas obras. Que o humilde não dê testemunho de si mesmo, mas deixe que o outro testemunhe em seu favor. Que o puro em seu corpo não se vanglorie, pois sabe que é outro quem lhe concede a continência. Refletamos, portanto, irmãos, sobre a matéria de que fomos feitos, como e quem éramos quando entramos no mundo. De que túmulo e de que trevas aquele que nos modelou e criou nos introduziu no mundo que lhe pertence. Ele preparou seus benefícios antes que tivéssemos nascido. Dele recebemos tudo e tudo lhe devemos agradecer. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os ignorantes, os insensatos, os loucos e os grosseiros caçoam e zombam de nós, querendo se exaltar com seus próprios pensamentos. De fato, o que pode fazer o mortal? Qual é a força de quem nasce da terra? Com efeito está escrito, abre aspas, não havia nenhuma forma diante dos meus olhos, mas eu ouvia um sopro e uma voz. O que seria? Um mortal poderá ser puro diante do Senhor? O homem poderá ser irrepreensível nas suas obras, quando Deus não confia sequer em seus servos e descobre erros até em seus anjos? Nem mesmo o céu é puro diante dele. O que será, então, dos que moram em casas de argila, entre os quais estamos nós, formados da mesma argila? Ele os esmagou como se esmagam o verme, entre o amanhecer e a tarde. Eles não existem mais. Pereceram, não podendo encontrar auxílio em si próprios. Ele soprou sobre eles e morreram, porque não tinham sabedoria. Agora invoca para ver se alguém te escuta. Verás talvez um dos santos anjos. A ira arruína o insensato e a inveja mata o transviado. Vi insensatos lançarem raízes, mas logo a sua vida foi devorada. Que seus filhos fiquem longe da salvação, sejam desprezados junto às portas dos mais pobres, e não haja ninguém para libertá-los. Os justos comerão o que estava preparado para esses tais, que não serão libertados de seus males. Fecha aspas. B. Hierarquia levítica e ordem eclesiástica. A ordem dos levitas. Essas coisas são evidentes para nós, pois descemos às profundidades do conhecimento divino. Devemos fazer com ordem tudo o que o Senhor nos mandou realizar nos tempos determinados.
Ele ordenou que as ofertas e as funções litúrgicas fossem realizadas não ao acaso ou desordenadamente, mas em circunstâncias e horas determinadas. Ele próprio, por sua soberana vontade, determinou onde e por quem ele deseja que as coisas sejam realizadas, a fim de que cada coisa, feita santamente, com a sua santa aprovação, seja agradável à sua vontade. Aqueles, portanto, que apresentam suas ofertas nos tempos determinados, são agradáveis e felizes, pois, seguindo os preceitos do Senhor, eles não erram. Ao sumo sacerdote foram confiados ofícios litúrgicos particulares, aos sacerdotes foi designado seu lugar particular, e aos levitas foram impostos serviços particulares. O leigo está ligado aos preceitos leigos. Irmãos, cada um de nós, no seu próprio lugar, agradeça a Deus agindo com boa consciência, com dignidade, sem violar as regras que foram determinadas para a sua função. Irmãos, não é em qualquer lugar que se oferecem sacrifícios, sacrifício perpétuo ou sacrifícios votivos, sacrifícios pelo pecado e sacrifícios expiatórios, mas somente em Jerusalém. E mesmo nessa cidade, não se oferece em qualquer lugar, mas diante do santuário, no altar, depois de minucioso exame da vítima, feito pelo sumo sacerdote e pelos ministros mencionados acima. Aqueles que não agem conforme a vontade dele merecem a pena de morte. Como vedes, irmãos, quanto maior é o conhecimento de que fomos julgados dignos, maior é o perigo ao qual ficamos expostos. A sucessão apostólica. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. As duas coisas, em ordem, provêm da vontade de Deus. Eles receberam instruções e, repletos de certeza, por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com a plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando que o reino de Deus estava para chegar. Pregavam pelos campos e cidades e aí produziam suas primícias, provando-as pelo Espírito, a fim de instituir com elas bispos e diáconos dos futuros fiéis. Isso não era algo novo. Desde há muito tempo a Escritura falava dos bispos e dos diáconos. Com efeito, em algum lugar está escrito, abre aspas, estabelecerei seus bispos na justiça e seus diáconos na fé. Fecha aspas. O caso típico de Arão. Por que se espantar se aqueles que tinham fé em Cristo estabeleceram como obra de Deus elas, os ministros de quem acima falamos? O bem-aventurado Moisés, fiel servidor em toda a casa, também consignou nos livros sagrados tudo o que lhe foi ordenado. Os outros profetas o acompanharam, dando testemunho das normas estabelecidas por ele. Quando apareceu um conflito a respeito do sacerdócio e as tribos disputavam sobre qual delas seria ornada com o nome glorioso, Moisés ordenou que cada um dos 12 chefes das tribos lhe trouxessem uma vara com o nome de sua tribo nela inscrito. Depois as tomou e amarrou, selou-as com os anéis dos chefes de tribo e as colocou na tenda do testemunho sobre a mesa de Deus. E após fechar a tenda, selou as chaves, da mesma forma que fizera com as varas. Disse então a eles, irmãos, a tribo cuja vara brotar é a que Deus escolheu para exercer o sacerdócio e oficiar diante dele. De manhã, convocou todo Israel, cerca de 600.000 homens, mostrou os selos dos chefes das tribos, abriu a tenda do testemunho e tirou daí as varas. Verificou-se então que a vara de Arão não só tinha brotado, mas também dera fruto. Que achais disso, caríssimos? Será que Moisés não previa que isso iria acontecer? Claro que sim. Ele assim procedeu para que não houvesse em Israel desordem e para que fosse glorificado o nome do Deus único e verdadeiro. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bispos e presbíteros. Nossos apóstolos conheciam da parte do Senhor Jesus Cristo que haveria disputas por causa da função episcopal. Por esse motivo, prevendo exatamente o futuro, instituíram aqueles de quem falávamos antes, e ordenaram que, por ocasião da morte desses, outros homens provados
lhe sucedessem no mistério. Os que foram estabelecidos por eles ou por outros homens eminentes, com a aprovação de toda a igreja, e que serviram irrepreensivelmente ao rebanho de Cristo, com humildade, calma e dignidade, e que durante muito tempo receberam o testemunho de todos. Achamos que não é justo demiti-los de suas funções. Para nós não seria culpa leve se exonerássemos do episcopado aqueles que apresentaram os dons de maneira irrepreensível e santa. Felizes os presbíteros que percorreram seu caminho e cuja vida terminou de modo fecundo e perfeito. Eles não precisam temer que alguém os afaste do lugar que lhes foi designado. E nós vemos que, apesar da ótima conduta deles, removestes alguns das funções que exerciam de modo irrepreensível e honrado. 4. Admoestações urgentes. Os justos são perseguidos. Irmãos, sede cheios de imitação e zelo no que se refere à salvação. Vós vos curvastes sobre as sagradas Escrituras, essas verdadeiras Escrituras dadas pelo Espírito Santo. Sabeis que nada de injusto e de falso está escrito nelas. Não encontrareis que os justos tenham sido rejeitados por homens santos. Os justos foram perseguidos, mas pelos injustos. Foram aprisionados, mas pelos ímpios. Foram apedrejados, mas pelos iníquos. Foram mortos, pelos que tinham sido tomados de inveja perversa e má. Eles suportaram gloriosamente esses sofrimentos. Que poderemos dizer disso, irmãos? Será que Daniel foi atirado na cova dos leões pelos que temiam a Deus? Será que Ananias, Azarias e Misael foram trancados numa fornalha ardente pelos que praticavam um culto elevado e glorioso do Altíssimo? Claro que não. Quais foram, então, os que praticaram tais atos? Pessoas detestáveis, cheias de todo tipo de maldade, tão enraivecidas no seu furor que entregaram às torturas esses homens que serviam a Deus de maneira santa e irrepreensível. Eles não sabiam que o Altíssimo é o defensor e o escudo daqueles que cultuam de consciência pura o seu nome excelso. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os que suportaram com confiança, herdaram glória e honra, foram exaltados e Deus os inscreveu no seu memorial pelos séculos dos séculos. Amém. Convite à unidade. Irmãos, precisamos apegar-nos a esses modelos. Com efeito, está escrito: apegai-vos aos santos, porque aqueles que estão unidos a eles se tornaram santos. E ainda se diz em outro lugar: serás inocente com o homem inocente, serás eleito com o homem eleito, mas com o perverso te perverterás. Apeguemo-nos, portanto, aos inocentes e aos justos, porque eles são os eleitos de Deus. Para que haver brigas, ódios, disputas, divisões e guerras entre vós? Não temos nós um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça, que foi derramado sobre nós, e uma só vocação em Cristo? Por que esquartejamos e rasgamos os membros de Cristo? Porque nos revoltamos contra o nosso próprio corpo, chegando a tal ponto de loucura? Esquecemo-nos de que somos membros uns dos outros? Lembrai-vos das palavras de Jesus, o Senhor nosso. Com efeito, ele diz, abre aspas, ai desse homem, melhor seria para ele não ter nascido do que escandalizar um só dos meus eleitos. Melhor seria para ele que fosse amarrado a uma pedra de moinho e o atirassem ao fundo do mar, do que perverter um só dos meus eleitos. Fecha aspas. Vossa divisão perverteu a muitos, desencorajou a muitos, fez com que muitos duvidassem, e nos entristeceu a todos, e vossas dissensões continuam. A discórdia. Retomai a carta do bem-aventurado apóstolo Paulo, o que vos escreveu ele por primeiro, no início da evangelização. Na verdade, divinamente inspirado, ele enviou a carta para vós a respeito dele mesmo, de Cefas e de Apolo.
porque já se formavam divisões entre vós. Contudo, tal divisão representava então pecado menor para vós, já que vos inclináveis para apóstolos autorizados e para um homem aprovado junto de vós. Agora, porém, considerai quais são as pessoas que vos pervertem e que fazem baixar o prestígio e a reputação de vosso amor fraterno. Caríssimos, é vergonhoso, muito vergonhoso, indigno de conduta cristã, ouvir-se dizer que a firme e antiga igreja de Corinto, por causa de uma ou duas pessoas, está em revolta contra os seus presbíteros. Esse rumor não chegou apenas até nós, mas também até os que são diferentes de nós. Dessa forma, com vossa insensatez, fazeis blasfemar o nome do Senhor e acarretais grave perigo para vós mesmos. Arranquemos logo este mal, lancemo-nos aos pés do Senhor, choremos e supliquemos, a fim de que Ele nos atenda, nos reconcilie e nos reestabeleça na prática nobre e santa do amor fraterno. A porta da justiça. Esta é a porta da justiça aberta para a vida, como está escrito, abre aspas, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas para proclamar o Senhor. Eis a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Fecha aspas. Muitas são as portas abertas, mas a da justiça é a de Cristo. Felizes são todos os que entram por ela e dirigem seu caminho na santidade e na justiça, cumprindo todas as coisas sem perturbação. Cada qual seja fiel, capaz de expor o conhecimento, sábio em julgar os motivos e puro nas obras. Deverá ser tanto mais humilde quanto mais for considerado maior, e deverá procurar o bem comum para todos e não o seu próprio bem. Supremacia do amor. Quem tem amor em Cristo, cumpre os mandamentos de Cristo. Quem poderá explicar o vínculo do amor de Deus? Quem será capaz de exprimir a grandiosidade da sua beleza? A altura para onde o amor conduz é inefável. O amor nos une a Deus. O amor cobre a multidão dos pecados. O amor tudo sofre e tudo suporta. No amor não há nada de banal, nem de soberbo. O amor não divide, o amor não provoca revolta, o amor realiza tudo na concórdia. No amor, tornam-se perfeitos os eleitos de Deus. Sem o amor nada é agradável a Deus. É no amor que o Senhor nos atraiu a si. É por causa do seu amor para conosco que Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme a vontade de Deus, deu o seu sangue por nós, sua carne pela nossa carne e sua vida por nossa vida. Caríssimos, vede como o amor é coisa elevada e maravilhosa, e que sua perfeição está além de qualquer comentário. Quem é capaz de se encontrar nele, senão aqueles que Deus tornou dignos? Rezemos, portanto, e supliquemos a sua misericórdia, a fim de sermos encontrados no amor, sem parcialidade, irrepreensíveis. Muitas gerações passaram, desde Adão até hoje, mas aqueles que pela graça de Deus se tornaram perfeitos no amor, permanecem no lugar dos piedosos. Esses hão de tornar-se manifestos quando aparecer o reino de Cristo. Com efeito está escrito, abre aspas, entrai um pouco em vossos quartos, até que passem a minha ira e o meu furor. Então eu me lembrarei do dia ótimo, e vos ressuscitarei dos vossos sepulcros. Fecha aspas. Somos felizes, caríssimos, se praticamos os mandamentos de Deus na concórdia e no amor, a fim de que pelo amor nossos pecados sejam perdoados. Pois está escrito, abre aspas, felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem do qual o Senhor não considera o pecado e em cuja boca não existe engano. Fecha aspas. Essa bem-aventurança é para os que Deus escolheu por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Confissão dos pecados. Portanto, peçamos que nos sejam perdoadas as faltas e ações inspiradas pelo adversário,
Os que foram chefes da revolta e da divisão devem considerar o que nos é comum na esperança. Com efeito, os que procedem com temor e amor preferem sofrer eles próprios em lugar do seu próximo. Preferem condenar a si próprios antes que comprometer a concórdia transmitida na justiça. É melhor para o homem confessar suas faltas do que endurecer o coração, assim como se endureceu o coração dos que se revoltaram contra Moisés, o servidor de Deus. A condenação deles foi evidente, pois desceram vivos para o Hades, e a morte os apacentará. O faraó, seu exército e todos os chefes do Egito, com os carros e aqueles que os montavam, afundaram no mar vermelho e pereceram. Seus corações insensatos se endureceram, depois dos sinais e prodígios que Moisés, o servidor de Deus, tinha realizado no Egito. Irmãos, o Senhor do universo não tem necessidade de nada. Ele não pede nada a ninguém, a não ser que se confesse a ele. Com efeito, assim diz o eleito Davi, abre aspas, confessarei ao Senhor, e isso lhe agradará mais que um bezerro, a qual crescem chifres e cascos, que os pobres vejam isso e se alegrem, fecha aspas. E continua, abre aspas, oferece a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os teus votos ao Altíssimo. Depois, invoca-me no dia de tua tribulação, eu te libertarei e tu me glorificarás, fecha aspas. Sacrifício agradável a Deus é o espírito contrito. Exemplo de Moisés. Caríssimos, conheceis bem as sagradas escrituras, e vos inclinastes sobre as palavras de Deus. Nós vos escrevemos essas coisas para recordar. Quando Moisés subiu a montanha e passou 40 dias e 40 noites no jejum e na humildade, Deus lhe disse, abre aspas, desce depressa, pois o teu povo, aquele que fizeste sair do Egito, violou a lei. Eles depressa se afastaram do caminho que tu lhes tinhas ordenado e fizeram para si ídolos de metal derretido, fecha aspas. E o Senhor lhe disse, eu te falei uma vez e até duas, dizendo, vi este povo e eis que é povo de cabeça dura, deixa-me exterminá-los. Apagarei o nome deles debaixo do céu, e farei de ti uma nação, grande e admirável, muito mais numerosa do que essa. E Moisés respondeu, de modo nenhum, Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou cancela-me, também a mim, no livro dos vivos. Ó, grande amor, perfeição insuperável, um servo fala com liberdade ao Senhor. Ele implora o perdão para a multidão ou pede para ser eliminado juntamente com ela. Sacrificar-se para o bem comum. Quem de vós é generoso, compassivo e cheio de amor? Diga a ele, se por minha causa existe revolta, briga e divisões, eu vou-me embora. Irei para onde quiserdes e farei o que a multidão ordenar, para que o rebanho de Cristo viva em paz com os presbíteros constituídos. Assim fazendo, ele adquirirá uma grande glória em Cristo e todo lugar o receberá, pois ao Senhor pertence a terra e tudo que ela contém. Assim agiram e assim agirão os que se comportam como cidadãos de Deus, sem qualquer remorso. Para citar também exemplos dos pagãos, muitos reis e chefes em tempos de peste, admoestados por oráculo, se ofereceram à morte para salvar com o seu próprio sangue seus concidadãos. Muitos abandonaram suas próprias cidades no intuito de pôr fim a uma revolta. Sabemos que entre nós muitos se entregaram às cadeias a fim de libertar outros. Não poucos se entregaram como escravos e com o preço da venda deram alimento a outros. Muitas mulheres, fortificadas pela graça de Deus, realizaram numerosas ações viris. A bem-aventurada Judite, no cerco de sua cidade, pediu aos anciãos permissão para sair e se dirigir ao acampamento dos estrangeiros. Ela, portanto, enfrentou o perigo. Saiu da cidade por amor à pátria e ao povo que estava cercado. E o Senhor entregou Holofernes nas mãos de uma mulher. Não foi a perigo menor que se expôs Ester, perfeita na fé, para salvar as 12 tribos de Israel, que estavam a ponto de perecer. No jejum e na humilhação ela implorou ao Senhor, que tudo vê, o Deus dos séculos.
E ele, vendo a humildade dessa alma, libertou o povo em favor do qual ela havia enfrentado o perigo. Reconhecer os próprios erros. Portanto, supliquemos também nós pelos que se encontram em alguma falha, a fim de que lhes sejam concedidas moderação e humildade, para que cedam não a nós, e sim à vontade de Deus. Então, quando nos lembrarmos deles com o espírito de misericórdia diante de Deus e dos santos, nossa oração produzirá frutos e será perfeita. Caríssimos, aceitemos a correção, contra a qual ninguém deverá indignar-se. A advertência que fazemos mutuamente é boa e extremamente útil, pois ela nos une à vontade de Deus. Com efeito, assim se exprime a palavra santa. O Senhor me corrigiu e tornou a corrigir para não me entregar à morte. O Senhor corrige os que ama e castiga todo filho que lhe é aceito. Disse também que o justo me corrija com misericórdia e me acuse, mas que o óleo dos pecadores não unja a minha cabeça. E diz mais, feliz o homem a quem o Senhor não acusa. Ele não recusa a advertência do Todo-Poderoso, que o faz sofrer, mas depois o reestabelece. Ele fere, mas suas mãos curam. Por 6 vezes ele te arrancará das calamidades, e pela 7ª vez o mal não te tocará. Na fome, ele te salvará da morte, na guerra ele te livrará da mão de ferro, ele te protegerá do açoite da língua, e não temerás os males que te sobrevêm. Tu rirás dos injustos e dos maus, e não temerás as feras, porque elas estarão em paz contigo. Depois, reconhecerás que a tua casa está em paz, e que a tua tenda não sofreu danos. Conhecerás numerosa posteridade, teus filhos serão como a erva nos campos. Descerás à sepultura como trigo maduro, colhido no tempo certo, ou como feixe da eira, recolhido na hora exata. Vede, caríssimos, como o Senhor protege aqueles que Ele corrige. Como bom Pai, Ele nos corrige, tendo misericórdia de nós com a sua santa correção. Vós que lançastes os fundamentos da revolta, submetei-vos aos presbíteros e deixai-vos corrigir com arrependimento, dobrando os joelhos de vosso coração. Aprendei a submeter-vos, depondo a soberba e a orgulhosa arrogância da vossa língua. É melhor para vós ser encontrados pequenos e dentro do rebanho de Cristo do que ter aparência de grandeza e ser rejeitados de sua esperança. Escutar a sabedoria. Assim fala a virtuosíssima sabedoria. Abre aspas. Eis que emitirei para vós uma palavra do meu espírito, e vos ensinarei a minha palavra. Eu vos chamei, e não obedecestes. Prolonguei meus discursos, e não prestastes atenção. Ao contrário, tornastes inúteis os meus conselhos, e rejeitastes minhas admoestações. Por isso eu também rirei da vossa ruína, e me alegrarei quando alastrar sobre vós o extermínio, quando caírem sobre vós a tempestade, quando vier a catástrofe semelhante ao furacão, e cair sobre vós a aflição e a angústia, então me chamareis, mas eu não vos escutarei. Os maus me procurarão, porém não me encontrarão, porque eles odiaram a sabedoria, e não escolheram o temor do Senhor, não quiseram dar atenção aos meus conselhos, e desprezaram as minhas admoestações. Por isso comerão os frutos de sua conduta, e se saciarão com sua impiedade. Serão mortos por terem cometido injustiça contra os pequenos, e o julgamento destruirá os ímpios. Quem me ouve habitará em sua tenda, confiante na esperança, e viverá tranquilamente, sem temor de nenhum mal. Fecha aspas. Obedeçamos, portanto, ao seu nome santíssimo e glorioso, fugindo das ameaças proferidas pela sabedoria contra os que resistem, a fim de que habitemos confiantes sob o nome santíssimo de sua majestade. Recebei nossos conselhos, e não vos arrependereis.
pela vida de Deus, pela vida do Senhor, Jesus Cristo e do Espírito Santo, que são a fé e a esperança dos eleitos. Aquele que tiver praticado com humildade os preceitos e mandamentos dados por Deus, na simplicidade e perseverando na mansidão, esse será colocado e contado no número dos que foram salvos por Jesus Cristo, a quem pertence a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguns desobedecem ao que nós lhes dissemos da parte de Deus, saibam eles que estão incorrendo em falta, e não poucos perigos.